Muito bom dia, trabalhador e trabalhadora no comércio de Bauru e região. Estamos iniciando mais um programa Conheça os Seus Direitos. Conosco hoje o Dr. Luiz Fernando Boabre Ribas, advogado, assessor jurídico do Sindicato dos Empregados no Comércio de Bauru. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Edson. Bom dia a você e a todos os ouvintes. Muito bom. Vamos tratar aqui hoje, na realidade vamos fazer aqui um exercício de empatia, porque é um caso que aconteceu recentemente e que um trabalhador foi acometido de câncer e quando do retorno do tratamento, né, seguindo ainda em tratamento, ele foi demitido. Gostaria que o Fernando explicasse para a gente como foi esse caso, como que chegou nas suas mãos. Perfeito. O caso que aconteceu com um comerciário foi o seguinte: ele trabalhava há alguns anos na empresa, se não me engano, cerca de 3 anos, e infelizmente teve o câncer, passou por tratamento, cirurgia, ele se afastou pelo INSS, como estava em melhores condições, teve alta no INSS e voltou ao trabalho, mas continuando o tratamento de câncer. Para sua surpresa e enorme decepção, ele foi dispensado sem justa causa, sem qualquer motivo plausível ou razoável. Inclusive, Correto. Ele era um dos melhores vendedores da empresa. E nos procurou-se o que poderia ser feito. Então, nós entramos com uma ação imediatamente, pedindo a reintegração dele no quadro de funcionários, o pagamento de salários e demais direitos como se estivesse trabalhando, inclusive em relação ao plano de saúde. Felizmente, numa decisão provisória, uma tutela, que nós chamamos, o juiz da terceira vara de Bauru deferiu o pedido e determinou a imediata reintegração dele, bem como o restabelecimento do plano de saúde. Então, o processo está aguardando, vai prosseguir, mas felizmente uma vitória para o trabalhador. Correto. Uma das bases aí para a reintegração foi a súmula 443 do TST. É uma súmula que prevê do Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho no Brasil, que prevê que presume-se discriminatória a dispensa quando o empregado é demitido sendo portador de uma doença grave. Inicialmente, essa súmula foi criada principalmente para os portadores de HIV. O preconceito era maior. Hoje, existem algumas doenças, não são taxativas, ou seja, não existe uma taxação, aquela doença essa não é. Isso fica a critério dos jogadores em geral. Mas normalmente o que se vê, os portadores de câncer, até depressão, diabetes, mas normalmente são esses os casos que a lei entende que causa preconceito e estigma. De fato, o trabalhador com câncer, ele é visto como um empregado com mais debilidade, vai precisar faltar mais no serviço, em razão de exames, em razão ao eventual tratamento, a produtividade que cairia. Em decorrência disso, tem essa proteção da lei, justamente para evitar o que ocorra esse tipo de situação, né? Sempre lembrando que a empresa tem a função social, que foi citada na decisão. Isso é previsto na nossa Constituição Federal. Então, esse foi o caso que está correndo aqui em Bauru, que infelizmente a gente sabe que acontece não só na nossa categoria. Exatamente. É lamentável. Essa dispensa discriminatória em relação ao empregado que é portador de uma doença tão grave. Correto. Agora aqui no quadro Ribas Responde, a gente já tratou desse assunto num programa anterior, mas é que tem um fato novo. Qual é o fato, né? O que está acontecendo que a pessoa ligou aqui perguntando? Olha só, mais de uma pessoa, mais de um funcionário operando o mesmo caixa. Aí dá uma diferença. Como é que fica a situação? Eu entendo que o ônus é da empresa, ou seja, o custo, a eventual diferença é da empresa. A empresa não pode discriminar esse ou aquele funcionário, como a gente vê mais comumente, vamos ratear, vamos rachar, que a gente fala entre os 4 que estão operando o caixa. Não, a culpa tem que ser individualizada. Em razão disso, a empresa não pode descontar ou fazer um rateio
entre os funcionários. É ela que contrate e mantém o operador de caixa. Porque seria absolutamente injusto eu pagar por erro de terceiro ou vice-versa. Não é justo e não é correto. Foi o caso que aconteceu. Aí essa empresa reduziu o quadro de funcionários, demitiu os 2 caixas e aí passou para os 4 vendedores operarem o caixa. E aí tem um problema, que é o fato novo que eu falei, que é a questão que os vendedores são comissionados. Então, enquanto eles estão no caixa, 5, 10 minutos que seja, eles estão deixando de vender, estão deixando de receber comissão. Como que a justiça vê essa questão? Bom, nesse caso me parece patente o prejuízo, porque ele está deixando de vender. A gente sabe que o comércio geral, aos minutos, pode aparecer uma venda boa e ele não pode efetivar porque está no caixa, que é uma função que não foi originariamente contratada. Em relação propriamente ao acúmulo de função, existem 2 correntes no nosso trabalho. O padrão entendido que eu sempre coloco, para explicar isso para os nossos clientes. Fala, direito não é matemática. 2 é 4. No Brasil, na China, no Japão, 2 é 4. É uma ciência exata. Direito é uma ciência que comporta a interpretação da lei. Não é que a gente vê no dia a dia no noticiário nosso, ao Supremo, o ministro mandou soltar, outro mandou prender, ou vice-versa. Fala, como é que pode? Cada magistrado interpreta de uma forma a lei, é perfeitamente legal, correto, não há nada ilegal nesse aspecto. Estou fazendo esse preâmbulo para explicar em relação ao acúmulo de funções. Existem 2 correntes na justiça em relação ao acúmulo. E é bem dividido, inclusive. Existe uma corrente favorável ao empregado que entende que, se eu sou contratado para exercer uma função e passo a acumular outra com habitualidade, não de outra, evidentemente, passo a acumular outra função, é justo que eu tenha um plus salarial, ou seja, que eu ganhe um valor a maior. Se eu não tivesse exercendo essa atividade, a empresa teria um custo de arcar com outro funcionário para fazer o serviço. Chama-se tese do enriquecimento ilícito. Só que existe o lado B da história, outra interpretação. Existe uma interpretação que também é muito respeitada no nosso trabalho, que é o seguinte: se você acumula a função, desde que ela não seja humilhante, vexatória, você não está tendo prejuízo com isso, porque a hora que você está fazendo a função você não foi contratado, você continua recebendo do mesmo jeito. Então não há prejuízo para o funcionário. Como tal, não são devidas diferenças salariais, até mesmo porque é dentro da jornada de trabalho. Entende? Olha, eu entendo que não é devido, porque eu estou exercendo, o empregado exerce outra atividade, mas está dentro da jornada de trabalho, ele não está exercendo a função que ele foi originalmente contratado. Então não há prejuízo para ele. Isso é caso a caso, que a justiça decide. Mas nessa hipótese citada por você, o vendedor que é comissionado, é muito nítido o prejuízo, porque ele está deixando de receber a possibilidade de oferir muito mais do que ele receberia, não somente o piso da categoria, vamos dizer assim. Então eu acho muito claro que ele tem que receber um acúmulo de função, nessa hipótese citada por você. Ok. Bom, Fernando, muito obrigado pela sua participação e esperamos contar com a sua presença aqui outras vezes. Sempre à disposição. Pode contar conosco. E o programa Ribas Responde, na realidade o quadro Ribas Responde e o programa Conheça os Seus Direitos termina aqui. Até o próximo programa.